Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 24. O tema é: leve Deus a sério. Leve Deus a sério. Deus nos leva a sério. E agora a proposta é que nós o levemos a sério na nossa caminhada e na nossa jornada de desenvolvimento de fé. Mateus capítulo 24 diz assim: saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe perguntaram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, ninguém vos engane, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 32, Jesus continua dizendo: aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. 36. Porém a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem anjos, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Até aqui o versículo 44. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, nós nos rendemos diante do Teu santo trono. Nós nos rendemos, ó Pai, diante do Teu altar. Que a Tua mão de poder, ó Pai, venha sobre nós. Que o Teu Espírito, ó Deus, se mova neste lugar. É o nosso clamor, é a nossa oração. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser ministrados pelo Teu Espírito. Pai, o Senhor conhece as mentes, o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece o que está oculto dentro de cada um de nós, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. O Senhor conhece todas as coisas. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Pai, em o nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Diga assim: obrigado, Senhor, pela minha salvação.
Glória a Deus. O Senhor é bom, né? Muito bom. Deus quer falar conosco. Importante que nós estejamos abertos para ouvirmos a voz de Deus. Nem sempre o que nós queremos ouvir é o que Deus tem para falar, mas entre o que queremos ouvir e o que Deus tem para falar, é melhor que Ele fale o que Ele queira falar, e a gente ouça não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que Ele quer falar. Está disposto a ouvir o que Deus quer falar? Ou você quer ouvir aquilo de Deus, o que você quer ouvir Ele falar? Na verdade é muito melhor nós estarmos dispostos a ouvirmos Deus falar conosco, mesmo que aquilo que a gente ouça naquele momento não é aquilo que a gente queira ouvir, mas sempre Deus fala, sempre Deus nos dá a direção. Nós vivemos num mundo cercados, rodeados de desafios e muitas fatalidades que acontecem todos os dias. Vimos aqui o sermão profético, o princípio das dores. Os próprios discípulos de Jesus vieram a Ele e tinham um questionamento a respeito das coisas que estavam por acontecer. Então, em particular, eles vão a Jesus e perguntam a respeito de que sinais haveriam prestes, ou no momento em que Ele haveria de se manifestar para arrebatar a sua igreja, vir para buscar a sua noiva. Então eles estavam interessados em saber o que estava por acontecer. Nós não sabemos o que está por acontecer, nós não conseguimos ver muitas vezes o futuro, a não ser que o Espírito de Deus nos revele. Mas quanto ao dia, quanto à hora em que o Messias haverá de voltar para buscar a igreja, o próprio Jesus disse que nem ele sabia, mas ele dá algumas pistas, ele dá alguns sinais do que estaria acontecendo, que precederia a sua volta para o arrebatamento da igreja. Em todos os tempos, em todas as épocas, Deus levanta os seus servos, os profetas, para comunicar o seu plano e o seu propósito. Amós capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem que antes Ele comunique aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada na terra sem que antes Ele comunique aos seus servos, os profetas. É interessante porque Deus, Ele se revela, Deus se manifesta, e não se manifestou apenas no passado, Ele não se revelou apenas no passado, Ele se revela a nós nesses dias, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus não faz nada na terra sem que antes Ele comunique aos seus servos, os profetas. Eu quero destacar aqui 4 personagens que Deus comunica a eles os seus planos, os seus propósitos. E o 5º personagem, na verdade, ele é a palavra viva, que é o próprio Jesus, o verbo, a palavra encarnada. Deus se revelou, se manifestou a Noé num tempo de caos, de calamidade. Impressionante porque aqueles eram os primórdios, os princípios, ainda viviam como que nos princípios dos tempos, mas a terra já havia as pessoas se multiplicado, e não apenas as pessoas haviam se multiplicado, também a iniquidade, o pecado havia se multiplicado, e o pecado se multiplica de tal forma, e a iniquidade, que chega ao trono de Deus, e Deus decidiu então estabelecer o seu juízo sobre a terra, e extinguir todos os homens. Mas Deus olhou para Noé e achou graça, Noé achou graça diante de Deus. Então Deus vai comunicar a ele um plano e uma estratégia para que ele trouxesse o livramento para ele e para toda a sua casa, para toda a sua família. O projeto de livramento da parte de Deus envolve a sua vida e envolve toda a sua casa. O projeto de Deus não é apenas para você, o projeto de Deus é para você e para toda a sua família. Deus decide comunicar a Noé o que estava por vir sobre a terra: o dilúvio, o juízo, as águas desceriam dos céus, os rios transbordariam. E Deus dá uma missão a Noé, e Ele disse a Noé: constrói uma arca. E Ele dá a planta para que Noé construísse aquela arca. Até aqueles dias nunca havia chovido na terra. Imagina, queridos, construir uma arca.
com mais de 120 metros de comprimento, mais de 20 metros de largura, mais de 12 metros de altura. Imagina a dimensão desta arca. Não seria nada fácil a sua missão. A chamada para a construção não era chamada para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos. Passam-se 10 anos, 20 anos, 30 anos. O projeto envolve mais de 100 anos. Eu fico imaginando a grandiosidade desta missão. Se hoje Deus chamasse a mim para construir uma arca que não fosse nesta dimensão que Ele deu a Noé, eu sinceramente teria muita dificuldade. Mesmo tendo à disposição toda a tecnologia, todas as ferramentas, os instrumentos, muitos de nós teríamos muita dificuldade. Naqueles dias Noé não tinha uma serraria, não tinha uma motosserra. Imagina a forma, a maneira, mas ele não questiona Deus, como vai ser. Ele começa a desenvolver o projeto, e vai culminar em livramento, vai culminar em proteção, vai culminar em provisão. A mão de Deus estava sobre ele, e ele executa todo aquele projeto, e ele e toda a sua família entram na arca. A chuva cai sobre a terra, a arca é levantada, e por 150 dias ela se move sobre a face das águas. As águas começam a baixar, a arca para no Monte Ararat. Ele sai daquela arca, planta uma vinha, e a coisa vai continuar, e ele executa o plano de Deus. Deus não faz nada na terra sem que antes Ele comunique aos seus servos, os profetas. O segundo personagem, Abraão. O pai de Abraão, Terá, ele sai da sua terra para ir à terra de Canaã. Ele habitava em Ur dos Caldeus. E o pai de Abraão, ele começa uma jornada para ir à terra de Canaã, mas ele para em Harã. E ele habita em Harã. Mas o projeto dele era chegar em Canaã, e ele parou no meio do caminho. Então Deus chama Abraão e diz: olha, continue a caminhada, continue a jornada, e você vai chegar à terra prometida. Deixa a tua casa, deixa a tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Muitas vezes o projeto de Deus é contrário ao nosso próprio projeto, ao nosso próprio plano. Mas Deus diz a Abraão: Abraão, chegou o tempo para que você deixe a sua casa, deixe a sua parentela. Queridos, dentro do projeto de Deus, muitas vezes envolve romper mesmo com as tradições familiares, conceitos, ideias e até relacionamentos. Escute o que eu estou te dizendo. Entre servir a Deus e ser simpático a alguém e contrariar a Deus, sirva a Deus, se renda a Ele. E você se relacionando com Ele, a vaca não vai te lamber, e essa pessoa por um momento pode até te odiar, mas depois ela vai se achegar a ti. Deus disse a Abraão: Abraão, eu quero compartilhar com você um projeto, eu vou fazer de você um povo, eu vou fazer de você uma nação. Moisés não foi fazer uma consultoria para ver se aquele projeto era viável, qual é o resultado que ele teria, quais seriam as perspectivas de futuro. Simplesmente ele se rendeu, simplesmente ele se entregou. Queridos, Deus sempre vai falar conosco e vai exigir de nós alguma coisa, para que Ele possa cumprir em nós aquilo que Ele tem prometido. A jornada de Noé foi uma jornada longa. O investimento de tempo e a dedicação que ele aplicou na construção trouxe livramento, trouxe proteção. A jornada de Abraão não foi pequena, foi uma jornada longa, mas depois ele viu a bênção de Deus nos seus braços, e Deus confirmando sobre ele aquilo que havia prometido, fazer dele um pai de nações e fazer de Sara a mãe de nações. Deus disse: deixa a tua terra, deixa a tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não faz nada na terra sem que antes Ele comunique aos seus servos, os profetas. Quando Deus olhou para a terra nos dias de Moisés, Deus chama Moisés ali, em meio àquela sarça ardente no deserto.
Deus diz: eu tenho um plano, eu tenho uma estratégia para livrar o meu povo das mãos de Faraó. Eu te enviarei a Faraó. Moisés, como vai ser isso? Eu não sei nem falar. O que eu vou dizer ao meu povo? Simplesmente diga: o eu sou me enviou a vós. Olha que coisa esquisita. As coisas em Deus, a princípio, elas parecem esquisitas mesmo. É possível que no princípio da caminhada e da jornada você não esteja nem compreendendo o que está acontecendo com você, mas continue no projeto de Deus. Não se afaste do projeto de Deus, se renda a Ele, leve Deus a sério até o fim, e você vai ver a recompensa e receberá a coroa da glória. Dê um aplauso ao Senhor. Deus compartilha o seu plano com Moisés. Moisés argumenta, mas no fim ele se submete, e Deus vai usá-lo para que ele fosse um canal para libertar o seu povo da escravidão que estava no Egito. O quarto personagem, Noé. O quarto personagem, João Batista. Eu sei que eu não preguei às 10 da manhã, mas eu preguei sexta-noite, preguei ontem de manhã, e esse já é o segundo culto. Eu estou meio assim mesmo. Acho que eu já estou ficando assim, meio idoso. Estou brincando. Mas eu ainda tenho muita jornada. Não se alegre não, porque eu ainda vou até os 70 muito bem. Amém? Ora por mim aí. Até os 70 assim, ó, em todo vigor. Quero ser como Caleb, renovado, cheio do Espírito Santo, para conquistar a terra. Estamos apenas começando. 24 anos, 25 anos já se passaram, mas é simplesmente o começo. Eu sou como um adolescente no reino. Diga glória a Deus. Evangelho de Lucas capítulo 3. Diz aqui que no 15º ano do reinado de Tibério César, olha só gente boa, só gente importante, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, Traconites e Lisânias, tetrarca de Abiliene. São nomes legais para você pôr num filho. Versículo 2 diz assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Olha só, tanta gente importante para receber a palavra de Deus, mas a palavra de Deus veio a quem? A palavra de Deus veio a João Batista no deserto da Judéia. Então Deus libera a palavra dele a quem Ele quer liberar. Você não precisa ter um título para poder receber da parte de Deus a revelação e o entendimento. Ali estavam os governadores, até os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, mas a palavra de Deus veio a João Batista no deserto. E qual era o propósito desta palavra? Preparar o caminho para a manifestação do Messias. E diz o texto, versículo 3: percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. E ele diz, a mensagem que ele traz, ele diz assim, versículo 5: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Olha que coisa extraordinária. Escute bem. João Batista, ele vai preparar o caminho para a manifestação do Messias. Este texto não está falando de topografia, de geografia. Está falando de corações, de mentes, de pessoas que estavam vivendo nesta condição. Ora no vale, no mais baixo nível de depressão, por caminhos tortuosos, escabrosos, pedregosos. Ora estavam na exaltação, tomados pela soberba, pelo orgulho, pela prepotência, dominados por um sentimento de superioridade no contexto religioso. João Batista entra neste cenário, ali onde estavam pessoas arrogantes, soberbas, que dominavam o campo da religiosidade, e também pessoas que estavam tomadas pela depressão, um sentimento de inferioridade. Ele vai entrar para preparar o caminho, preparar os corações. E João Batista tinha uma palavra, e a palavra dele era uma palavra firme, uma palavra dura, e ele chamava o povo ao arrependimento.
Basicamente a palavra dele era: arrependei-vos, porque está próximo, está chegando o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria. O portal que te dá acesso a este reino é o arrependimento. Se você não for processado em arrependimento, não tem como você passar pelo portal que te dá acesso ao reino, que leva você a viver uma vida de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo, desfrutando daquilo que foi executado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Veio a mim no deserto da Judéia, veio a João Batista no deserto da Judéia, a palavra de Deus. Mas o mais importante de tudo é que o próprio verbo, a própria palavra, o verbo vai se fazer carne. Os profetas, eles traziam a mensagem, a palavra. Agora a própria palavra se revela, a própria palavra se manifesta, e a própria palavra começa a caminhar por sobre a terra. Jesus, ele foi ungido para evangelizar os pobres. Jesus foi ungido para pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos, libertar os cativos. A unção do Espírito estava sobre ele, e aqui eu estou falando no nome dele, e Jesus está neste lugar para quebrar os grilhões e as prisões da tua alma, te fazendo uma pessoa 100% liberta. A vontade de Deus em você, que o segue, não é que você viva um pouquinho assim a liberdade que Ele tem para você é plena, é completa. Percorria Jesus toda a Galileia, e ali Ele pregava o evangelho do reino, Ele ensinava as Escrituras, Ele curava os enfermos, Ele expulsava os demônios. Todas as pessoas que vinham a Ele, tomadas por espíritos malignos ou enfermidade, Ele os curava. Ele é o verbo, Ele é a própria palavra agora encarnada. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Olha só, Deus falara muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, aos antepassados, pelos profetas. Versículo 2: a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha que coisa extraordinária. O profeta Isaías, quando ele está discorrendo a respeito do nascimento do Messias e a obra da redenção, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem pode acreditar nesta palavra? Quem pode acreditar nesta mensagem? O apóstolo Paulo, quando ele estava na Grécia, ali em Atenas, ele está no Areópago discutindo com as pessoas, e aí os filósofos estavam olhando e ouvindo o que Paulo estava dizendo, e eles diziam assim: ó, conversa demais, fala muito, é um paroleiro, é um falador. Ó, quanto a este assunto aí que você está falando, e o que Paulo falava? Ele falava a respeito da morte, da ressurreição de Cristo, da obra da redenção estabelecida através da cruz, e as pessoas estavam lá: ó, está falando muito. Outra hora a gente vem e te ouve a respeito deste assunto, nós não temos nenhum interesse nesta conversa. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Preste atenção, leve Deus a sério. A obra que nós estamos envolvidos não é a obra para uma semana, para um mês, para um ano, para 2 anos. É uma obra para toda a nossa vida enquanto estivermos na terra. Enquanto você estiver na terra, a obra de Deus continua em você e através de você. De vez em quando a gente é surpreendido com a notícia ruim. Hoje recebemos uma notícia da morte de um DJ chamado Marcelo D12, que é um discípulo do Miri em Manaus, um jovem, um líder.
sofreu um acidente e morreu. Na verdade, a nossa expectativa é que sejamos arrebatados. Amém? Essa é a nossa expectativa. Mas nós devemos estar preparados e prontos. Se Jesus nos chamar hoje, a gente possa estar com Ele por toda a eternidade. Estar com Ele por toda a eternidade. Ele é o Verbo que se fez carne. Jesus, quando Ele entra em Jerusalém, Ele chora sobre a cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Como eu gostaria de acolhê-los, como uma galinha acolhe os seus pintainhos. Mas vocês rejeitaram, vocês negligenciaram. Eles não reconheceram o dia da visitação. Este é o tempo glorioso e maravilhoso da visitação de Deus para a nossa nação. Estejam atentos. Esses acontecimentos não são para nos destruir, mas é para nos achegarmos mais a Deus e nos rendermos a Ele e nos entregarmos a Ele, porque a igreja é dele e a igreja gloriosa está sendo preparada para o dia do arrebatamento. Algo glorioso está por acontecer. Os discípulos de Jesus, eles tinham seus questionamentos e eles perguntavam a respeito das coisas que estavam por vir. A primeira coisa que Jesus vai falar com eles é a respeito do templo. E ele diz: olha, estão vendo tudo isso? Está vendo? Não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. Isso se cumpriu, sabe quando? No ano 70. Pouco tempo depois de Jesus profetizar, Tito, general romano, ele entra em Jerusalém e vai destruindo tudo. E ele destrói o templo, a profecia se cumpre. Mas Jesus vai falando a respeito das outras profecias. Ele vai falando a respeito de pestes, guerras, rumores de guerras, conflitos entre pais e filhos. E ele vai discorrendo a respeito dos sinais dos tempos. E ele vai dizer assim: olha, atentem para a figueira. Quando a figueira começa, quando é chegado o verão, ela começa a brotar. A figueira fala a respeito de Jerusalém. Mas ele diz assim: sejais apercebidos para este tempo. Ninguém vai saber, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas que vai chegar o dia e vai chegar a hora, isso vai chegar. Diz mais o texto: igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo a porta. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aí eu volto lá no personagem que eu falei, o primeiro personagem, Noé, quando ele foi comunicado a respeito do juízo que estava por vir. E Jesus volta a tocar em Noé e falar a respeito de Noé. Ele diz aqui: portanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente o Pai. Aí ele diz: olha, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É tempo de levarmos Deus a sério. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas nós estamos vendo com os nossos olhos os sinais dos tempos. Como fora nos dias de Noé, eles comiam, eles vendiam, eles compravam, casavam, davam-se em casamento, e Noé construindo a arca. É possível que aquele povo até zombasse, escarnecesse de Noé. Pirou, não é possível. Jamais choveu. Como este homem fala de algo que vai acontecer, que nunca aconteceu. Nós temos uma mensagem, a mensagem da fé, a mensagem da esperança. Jesus vai voltar, e nós devemos estar preparados todos os dias da nossa vida. Queridos, nós corremos de um lado para o outro, nas nossas inquietações pessoais. Assim como Marta estava ansiosa e inquieta, Jesus estando na sua casa, e ela questiona Maria, questiona Jesus a respeito do comportamento de Maria. E diz: olha, fala para que a minha irmã venha a me ajudar. Temos tanta coisa para fazer. Jesus olhou para Marta e disse: Marta, você está preocupada e ansiosa com tanta coisa.
Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Meu irmão, pare de correr de um lado para o outro. Se renda ao Espírito Santo. Tenha comunhão com Ele. Receba a revelação. E uma palavra pode mudar a tua história. Para encerrar. Assim como a palavra de Deus veio a Noé, assim como a palavra de Deus veio a Abraão, assim como a palavra de Deus veio a Moisés, assim como a palavra de Deus veio a João Batista, e o próprio Jesus que se revela. Um dia, uma palavra fora liberada sobre a minha vida, e não era apenas sobre a minha vida, era para toda a igreja, a palavra de Joel. Quando você olha o cenário em que Israel vivia naqueles dias, 4 espécies de gafanhotos entram no território de Israel, assolando a nação. Ali são figuras, são povos e nações que entram para destruir a nação de Israel. E era um tempo de choro, era um tempo de lamento, era um tempo de pranto, um tempo de dor, um tempo de escassez. A Bíblia diz que a semente mirrava debaixo dos torrões, porque não havia chuva. E Deus me deu esta palavra. Deus chama o seu povo ao arrependimento, ao quebrantamento. E a palavra que Deus liberou através do profeta Joel foi: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Em resposta ao quebrantamento, ao arrependimento, eu enviarei o trigo, o vinho novo e o azeite, e dele sereis fartos e tereis em abundância. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Esta palavra é uma palavra que Deus tem liberado sobre nós. Tudo o que é preciso é levarmos Deus a sério e nos voltarmos para Ele integralmente, sem reservas. Nós vivemos num mundo em que o caos tem alcançado as casas, os lares, as famílias. Você olha para famílias, aparentemente está tudo perfeito, mas há um vazio, há um clamor, há uma angústia, há uma ansiedade que só pode ser preenchido pela presença de Deus. É tempo de buscarmos a Deus, é tempo de nos voltarmos para Ele. Ele está de braços abertos para nos receber e nos recompensar e nos restituir. Sempre há uma segunda chance. Deus te dá uma segunda chance. Que sinais haverão que precederão a tua vinda? Será como nos dias de Noé. Quando você olha, há um outro texto que diz: como nos dias de Sodoma e Gomorra. Está ligado os dois textos. O pecado assolando a humanidade. É exatamente os dias em que nós vivemos. Mas há uma arca em que nós podemos entrar, não apenas nós, mas nós e toda a nossa família. Lá naquela arca cabe você, cabe os teus filhos, cabe você e cabe os teus pais. A porta da salvação está aberta. Nós vivemos a dispensação da graça de Deus, o favor de Deus. É tempo de nos voltarmos para Ele. Se coloque em pé. Eu
poder. Eu reconheço, cante pra Ele. Eu reconheço que antes de Cristo minha vida era vazia. Falou comigo, face a face me mostrou quem eu era de verdade. E aí mudou minha história. Sonhei teus sonhos, vi além das montanhas. E eu sou quem sou, pois és meu Redentor. Meu Senhor, pega suas mãos e adora Ele. Ei! Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Sem a tua graça e o teu poder. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Sem a tua graça e o teu poder. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Sem a tua graça e o teu poder. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Sem a tua graça e o teu poder. Escute aqui um pouquinho. Tudo que você precisa é se render, se entregar. Tudo. O portal do reino está aberto para você. Você pode se achegar a Ele. Você pode decidir viver esta nova vida. Esta nova vida em Deus não quer dizer que você não vai ter problema mais na vida, mas você vai ter a ajuda do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo para fazer com que você vença os obstáculos da vida. Deus vai te dar graça para você construir, edificar a sua casa sobre a rocha. Tudo o que você precisa é se render a Ele, se entregar a Ele. Jó, ele passou por muitas lutas e muitas guerras. Ele disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Olha só, é possível alguém conhecer a Deus de ouvir falar? É possível. Mas agora ele vai dizer: mas agora os meus olhos te veem. E ele vai fazer uma das declarações mais lindas da Bíblia: eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo estando vivendo no meio do caos, Deus vai levantá-lo e vai restituí-lo. Ele vai se tornar mais rico, vai receber em dobro do que aquilo que ele tinha anteriormente. Tudo o que você precisa é se render ao Espírito Santo. Eu quero orar com você que quer se render a Ele, que quer se entregar a Ele. Você tem percebido que a tua vida está vazia, está meio sem sentido. Você está buscando sempre as coisas, mas você quer buscar o Deus Criador das coisas. Enquanto o pastor Júnior ministra, você vai sair do seu lugar, você vai se chegar no altar, eu vou orar com você. Se renda a Ele, para que este vazio seja tirado do seu coração. Esta ansiedade que está corroendo a sua alma, essa angústia que está perturbando você, você vai sair deste lugar cheio da presença do Espírito Santo. Se você quer, venha para o altar. Que antes de Cristo minha vida era vazia. Dê um passo de fé, venha na direção do Espírito. Falou comigo, face a face me mostrou quem eu era de verdade. E aí mudou minha história. Sonhei teus sonhos, vi além das montanhas. E eu sou quem sou, pois
receber a Sem a oração. tua graça e o teu poder, se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Sem a tua graça e o teu poder, se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Sem a tua graça e o teu poder, se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Sem a tua graça e o teu poder. Leva suas mãos aos céus. Comece a profetizar sobre estas vidas, para que elas sejam cheias da presença do Senhor. Pai, glorifica o teu nome. Aqui estão estas vidas diante do teu altar. O Senhor os conhece, desde o assentar, ao levantar, ao deitar. O Senhor os conhece. Pai, eles estão diante do teu altar, buscando a tua face. O meu clamor, ó Deus, é que eles saiam deste lugar cheios da tua presença. Venha, ó Deus, com o teu Espírito. Venha, ó Deus, com o teu manto. Venha, ó Deus, com a tua glória. Contempla, ó Deus, o clamor. Contempla a oração dos teus filhos aqui no altar. Todas as preocupações, ansiedades, todo o cativeiro emocional agora sejam quebrados, destruídos pelo poder que há no nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Olhem para mim um segundinho aqui. O Espírito de Deus está aqui para ajudar vocês. Há um portal que nos dá acesso a Deus. Jesus, Ele é a porta. Quando você vem a Ele, você tem acesso ao trono. Hoje começa uma nova vida para vocês. Nós queremos ajudar vocês na caminhada, na jornada, no desenvolvimento da fé. Vocês não vão caminhar só, nós vamos caminhar com vocês. Levante a mão assim. Diga: Pai, eu entrego a Ti a minha vida. Eu confesso que eu sou um pecador. Perdoa, Deus. Perdoa, Pai, os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu declaro que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Amém. Eu vou orar mais uma vez por vocês. Pai, no nome de Jesus, a minha oração é que estas vidas que estão aqui no altar sejam envolvidas pela Tua unção, pelo Teu poder. Que a Tua mão de poder, ó Pai, possa envolver cada um deles. Toca-os, ó Deus. O Espírito vivificado, a comunhão plena contigo, as debilidades, as deformidades do caráter e na alma, vem com Teu sangue, todo o pecado sendo apagado. Guarda-os, ó Deus, para o louvor e para a glória do Teu próprio nome. Em o nome de Jesus, digam amém. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Olha só, permaneçam aqui que você vai receber um abraço de alguém e você vai receber um presente também. Permaneçam ainda aqui um pouquinho. Alguém vai vir para estar com você, vai te dar um presente e vai preencher uma ficha. Mas eu quero orar pela igreja. É tempo de nos voltarmos completamente para Deus. Deus não busca pessoas religiosas. Deus não está buscando pessoas perfeitas. Deus está buscando pessoas que se entreguem a Ele, se rendam a Ele. Ele que vai fazer a obra na sua vida. Simplesmente seja sincero diante dEle. Fale com Ele a respeito das suas fraquezas, das suas debilidades, das suas carências. Fale com Ele e fale assim: Espírito Santo, me ajuda. Eu quero servir na integridade, na totalidade do meu ser. Levante suas mãos, eu vou orar. O Espírito de Deus vai fazer a obra na sua vida, no seu casamento, no seu lar. Todo espírito de confusão vai ter que sair de lá. Todos os conflitos dentro do seu lar serão arrancados pelo poder do nome de Jesus. Os demônios que foram designados para a tua casa terão que sair no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Comece a falar
há poder no nome de Jesus. Comece a declarar o nome de Jesus, ordenando que toda sorte do mal deixe a sua casa, deixe a sua família, em o nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno a bênção do Senhor sobre este povo. Toda ação e reivindicação do inferno sejam quebradas agora, em o nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade saia no nome de Jesus. Receba a tua cura, receba o teu milagre. Que a paz de Deus inunde o teu lar. Ó Deus, abençoa as mães, abençoa os filhos que estão sendo gerados. Que a mão do Senhor esteja sobre a casa, sobre a família, os filhos guardados, a família guardada, a família blindada contra toda sorte do mal, em o nome de Jesus. Pai, é o nosso clamor, é a nossa oração, para o louvor e para a glória do teu próprio nome. Eu te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Diga amém. Olha só, quarta-feira nós vamos avançar neste tema: enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele nos capacita, até na questão do nosso trabalho, Ele nos dá habilidade para desenvolvermos o nosso trabalho com êxito, em todas as áreas. Vem estar conosco na próxima quarta, amém? Deus que te abençoe. Dê um beijo aí nessa pessoa ao teu lado, um abraço, shalom. Se não fosse Deus, onde eu